Vai no finalizar a apresentação, ó. Você está apresentando aqui. Ah, tá. Tipo, se quiser começar, tudo bem? É só uma sugestão, é que eu tô meio gripado e eu tô antes para melhorar. Pode ser eu? Espera só um momentinho, Zé, deixa eu puxar aqui o arquivo aqui. Não, é que para mim, como eu tô gripado, eu prefiro começar agora, Ah, tá, pode começar. tá? Senão eu não vou conseguir. Agora é o pessoal do segundo ano que tá aqui? Eu acho que é assim, Adriano. Não, É. tem o pessoal ainda do primeiro aí, não sei. Tem um pessoal que tá na aula anterior. Mas gostaram da aula, fica aí. Vamos ficar. Acho que se quiser ficar também não há problema nenhum, se não tiver nada para eles fazerem. Eu não sei se tem mais alguma coisa para eles. Começar então daqui uns 4 minutos ou pode começar agora? É que manda. Eu que mando? Eu não, tô chegando agora. Aí que é o chefão, hein? Tô chegando agora. Você vai começar, né, Adriano? Vou começar. Beleza. A matéria do segundo ano. Vou, senão daqui a pouco eu começo a espirrar, então é melhor começar antes. Esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar. Vou começar então com algumas questões da P, né? Vou compartilhar aqui. Pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos, né, à aula de Química. Hoje vai ter bastante conta, vocês vão fazer conta comigo. Segundo ano. Bem-vindo, né, o pessoal do segundo A, B, C e D, e também os outros alunos do primeiro ano que ficaram, tá? Sejam bem-vindos a essa aula de Química. Eu selecionei algumas questões da AP, que envolvia a matéria de Química, e vamos começar com uma questão que eu trabalhei muito com os alunos, tanto presencial como agora online, né, que é a massa molecular. A questão começa da seguinte forma. Ela fala a cafeína, e logo do lado tem a fórmula da cafeína, que é C8H10N4O2. Ele fala que a cafeína é um composto químico do grupo das xantinas, denominada como 1,3,7 trimetil xantina. Tem um nome bem mais complicado, então é muito mais fácil falar cafeína, tá? Essa cafeína é encontrada em plantas, bebida, né, no café, no chá, chimarrão e até em refrigerante. Estima-se que grande parte da população adulta brasileira consome a dose diária igual ou superior a 300 miligramas de cafeína. Bom, aqui do lado eu tenho os dados. Esses dados são tirados da tabela periódica. Cada elemento químico tem uma massa atômica, tá? Aqui eu já tenho os valores dela aproximados. Por exemplo, o carbono, 12 gramas por mol, lembrando que G/mol é a unidade. O hidrogênio, que é o mais leve, 1 grama por mol, o nitrogênio, 14 gramas por mol, e o oxigênio, 16 gramas por mol. Enfim, o que o exercício quer? Ele quer a massa molecular, ou seja, a massa da molécula. Vou começar a resolver, só que agora eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Então, falando de cafeína, a cafeína é muito importante para o nosso corpo. Ela estimula, ela dá um estímulo para o nosso coração, né? Aumenta a nossa capacidade de trabalho. Aqui, por exemplo, a cafeína encontrada no café, né? Só que
a quantidade de café, você não pode consumir em excesso, né? Excesso de cafeína também faz mal para a saúde. Aqui tem a cafeína em cápsula, né? Tem pessoas que preferem, não gostam de café, então o que que ela faz? Ela toma cápsula. No refrigerante também, e também no chá. Bom, aqui eu tenho a fórmula da cafeína. C8, H10, N4 e O2, tá? Alguém tem ideia que conta que eu vou fazer usando os dados do exercício? Alguém lembra? Eu não estou conseguindo ver a mensagem de vocês. Eu estou olhando aqui, Adriano, ainda ninguém escreveu nada, tá? Eu não conseguia não ver. Eu estou com o Fica celular tranquilo que ligado, tem mas não aqui. aparece a... Não sei o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo ver o que os alunos vão escrever. Bom, o pessoal do segundo ano sabe fazer esse exercício, tá? Tá vendo um elemento carbono? Agora eu vou começar a fazer a conta. Vai entrar matemática, nivelamento, né? Conta de vezes e mais. No lugar do carbono, alguém tem ideia, algum número que eu posso colocar? Vamos fazer a 12. conta junto? Quanto? 12? 12, né? Quantas vezes aparece o átomo de carbono? 8. 8 vezes, então vamos multiplicar por 8. Vai ficar 12 vezes 8, mais, agora eu vou olhar o elemento H, eu vou substituir o valor do hidrogênio. Quanto que vale o hidrogênio? Olhando aqui nessa tabelinha do lado. 14. Não, o H, só o H que é o hidrogênio. H. É 1. Vale 1, né? Então vai ficar... Adriano. Oi? O Fernando colocou aqui, ó, multiplicar o gramas por mol pelo número abaixo dele. Na verdade, Fernando, eu vou só substituir os valores, tá? Por exemplo, o H vale 1, ele aparece 10 vezes, então eu vou multiplicar por 10, vezes 10. Mas, agora eu vou olhar o valor do N, que é o nitrogênio. Quanto que vale cada átomo de nitrogênio, para eu fazer a substituição? Alguém saberia me dizer? 14! 14. Por quanto eu vou multiplicar o nitrogênio? Quantas vezes aparece o nitrogênio na fórmula da cafeína? 4. 4. Isso. O pessoal sabe, o segundo ano é bom nessa parte. Mais o valor do oxigênio. Quanto que vale o oxigênio? Olha aqui do lado, ó. Cada oxigênio, quanto que vale a massa atômica dele? Pode falar, pessoal. Agora está aparecendo para mim que vocês vão escrever. Vamos lá, segundo ano. Quanto que vale o oxigênio? 16. 16. Ele aparece 2 vezes, então vou multiplicar por 2. Certo? Agora, na matemática, né, qual é a conta que eu faço primeiro? Aqui é 12, tá? Que não está aparecendo direito. Multiplicação. Olha, primeira multiplicação. Vamos ver quem é bom em matemática. Ó. 12 vezes 8. Quanto que dá? 96. 96. Mais 1 vezes 10 é fácil, né? 10 mais 14 vezes 4. Quanto que dá? 14 vezes 4. Bom, quem é bom em matemática? Multiplicação, pessoal. 14 vezes 4. Pode escrever no chat também. Alguém escreveu alguma coisa, ou Fernando? 56. 56? Giovanni, Palácio. Mais. De novo sumiu o chat aqui para mim. 16 vezes 2. O Giovanni vai me ajudar, e tá aí, Fernando. 16 vezes 2. 32. 32. Certinho. Acho que é a Marisa, né, que falou.
Agora soma para mim. 96... Eduarda Camargo, acho que é do primeiro ano, falou. Ah, é? A RBL também falou. Agora é conta quem demais. é RBL. Vamos ver quem que é bom em soma aí. 96 mais 10 mais 56 mais 32. E agora, quanto que dá a somatória desses 4 números? Então, Alexandre aqui dando risada. Vamos lá, conta demais, pessoal. Bem fácil. 96 mais 10 mais... 194. Quanto? 194. 194. Parabéns. Giovanni escreveu isso também. Parabéns, Giovanni. Então, pessoal, isso daqui é a matéria... Marisa Pereira. Parabéns, Larissa. Tá vendo que essa matéria a gente já viu várias vezes, né? Trabalhamos muito essa habilidade. É só conta de vezes mais. E foi uma questão da P. Então, deu 194. Vamos olhar lá as alternativas. Lá, 194. É a penúltima. Viu como vocês são bons em cálculo? Vocês sabem a matéria? A primeira questão a gente já fez. Agora, a segunda questão fala sobre o álcool e a gasolina, tá? São 2 combustíveis muito utilizados em automóveis, só que os 2 combustíveis, eles causam impacto ambiental. E tanto o álcool como a gasolina, ela libera o gás carbônico que sai do escapamento do carro. Aqui embaixo eu tenho uma reação química do álcool. Então, toda substância, ela tem uma forma. O álcool, ele tem 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, aqui eu tenho a fórmula do álcool. Em contato com o oxigênio que está no ar, mais o nitrogênio que também está no ar, vai liberar o gás carbônico, que sai do escapamento do carro, o vapor d'água e também o nitrogênio. Alguém sabe me dizer por que o nitrogênio não reage com nenhum elemento químico aqui? O nitrogênio é muito utilizado em biologia. Aqui eu tenho uma reação química. O nitrogênio, ele é chamado de inerte, tá? Dificilmente ele consegue reagir. Por isso que do jeito que ele entra aqui no reagente, ele sai no produto na mesma quantidade. Agora a gasolina, você vê que a fórmula da gasolina não tem o oxigênio do álcool, mas ela tem 8 átomos de carbono e 18 de hidrogênio. Mesma coisa, a gasolina em contato com o ar, ela vai liberar gás carbônico, água e nitrogênio. Vocês conseguem comparar essas 2 reações químicas? Qual delas que libera mais gás carbônico? Ou seja, qual que é mais prejudicial ao meio ambiente? Alguém saberia me dizer se é o combustível álcool ou a gasolina? O que contribui mais para o efeito estufa? Aqui eu estou falando em relação ao meio ambiente, tá? O efeito estufa é devido a qual gás? Alguém sabe me dizer? A gasolina, Giovanni. Gasolina, mas por que é a gasolina? Gustavo também respondeu gasolina. Luiz Fernando. Luiz Fernando, desculpa, é que às vezes passa rápido. Obrigado, Fernando, por me ajudar. Agora, por que a gasolina ela é mais prejudicial ao meio ambiente? O que ela libera mais do que o álcool? Alexandre falou gasolina, aí tudo bem. Agora, por que a gasolina? Olhando essas 2 reações químicas, gás carbônico, certinho, Giovanni, parabéns. Se eu olhar aqui no álcool, ele vai liberar 2 moléculas de gás carbônico. A gasolina libera 8, né? Então ele libera bem mais do que o álcool. Então tem mais gás carbônico no ar e com isso pode aumentar o efeito estufa, tá? Isso, porque tem 8 moléculas, Eduarda falou certinho, enquanto o álcool só tem 2. Aqui isso, Adriano, entrando na biologia, você pode pensar, quando eu for comprar um carro, ter a consciência, né, de comprar um carro mais econômico e que há álcool, né, porque você vai poluir menos o ambiente. Só que tem um detalhe na mecânica, que a gasolina ela é mais eficiente, mas daí é um outro caso, vai entrar física agora. Na verdade, é 35%, né, de economia.
Mas em relação ao meio ambiente, o álcool seria o ideal. No exercício da AP, ele já deu os dados da massa molar do gás carbônico, que é 44 gramas por mol. Então, não precisa fazer a conta, tá? Antes de responder, vamos fazer junto, ó. Eu tenho álcool e tenho a gasolina. Já me falaram que a quantidade de gasolina é maior, né? 8 CO2. Aqui eu tenho algumas fotos, tá? Liberação de gás carbônico. Olha só a quantidade de CO2 que está sendo liberado pelo carro. Sem contar outros produtos químicos que a gasolina libera, mas não vem ao caso. Vamos, por enquanto, focar só no gás carbônico. Olha o ar como fica bem poluído, né? Tudo excesso de CO2. Tinha que ter mais planta do lado, porque a planta iria absorver esse gás carbônico. Olha esse carro aqui. Eu acho que está com o motor querendo fundir, né? Está meio velho esse carro. A quantidade de gás carbônico tem aqui do lado. E aqui põe uma alternativa do lado, né? A bike. A gente usar mais a bicicleta para conservar mais o meio ambiente, né? Para poluir menos. Então, no exercício, foi dados a massa molar do gás carbônico, que é 44. Eu tenho do álcool e tenho da gasolina. Vamos fazer a conta agora? Vamos comprovar quem que é pior? O álcool, vou fazer a conta aqui do lado, ó. Qual é a quantidade de gás carbônico que o álcool libera mesmo? Que está marcado aqui, ó. Álcool, 2 CO2. Então, 2 moléculas de CO2. Vou fazer a conta aqui do lado. Então, vai ficar igual 2 vezes CO2 é 44. Vamos substituir. É igual, quanto que dá? 2 vezes 44? Qual é o dobro de 44? 88. Isso. G, que é gramas, barra, mol. Tá? Sempre eu uso mol, que vem de átomos. Tá? É uma unidade muito usada em química. Agora, a gasolina, se eu olhar aqui, ele vai liberar 8 moléculas de gás carbônico. Então, eu vou fazer a conta. 8 vezes 44. Quanto que dá 8 vezes 44? $352, certinho. Luiz Fernando, né? 352 gramas barra mol. Então, aqui eu consegui comprovar quimicamente que a gasolina, ela é muito mais poluente. Olha a quantidade que ela libera de gás carbônico, 352 gramas por mol. Agora vamos responder lá a questão? Vamos lá. Nessa situação, ao medir a quantidade de massa de gás carbônico, é possível reconhecer que o combustível mais poluente é. E agora, qual dessas 5 alternativas? Vocês conseguem ler? As 2 últimas eu vou eliminar, que fala que é o álcool. É a B? Que não é o álcool, né? Qual letra? B. B. A gasolina, pois libera na atmosfera 352 gramas por mol. Certinho. Viu? A gente acabou de fazer o cálculo. É só pegar o número 44 e multiplicar pela quantidade de moléculas que está na frente. Tá vendo como química é fácil? Vocês falam que é difícil. Vamos ver a próxima questão. É só fazer com calma. Essa questão, ela é bem simples. Ó. Eu tenho um rótulo de um produto químico. No caso aqui, o HCl. Tá? E está marcado 18%. Ele quer saber o significado dessa porcentagem. Tá? Vamos começar, então, lá. Então, eu tenho um rótulo. Isso é muito comum no laboratório de química, tá? 18% seria a pureza da substância. No caso aqui, eu tenho 18% de HCl. E o resto é de água. Alguém sabe o nome desse HCl? Geralmente, quando começa com H, a gente chama de ácido, tá? É um ácido muito forte. Alguém já ouviu falar nesse ácido? Sim. Sim, o que é o HCl, então? Ácido. Vamos ver se alguém lembra. Nomenclatura em química é uma matéria que a gente vai ver ainda, que é muito importante. Tá? Nomenclatura é o nome do composto. Ah lá, Giovanni, ácido clorídrico. Certinho.
Ácido clorídrico também é conhecido como ácido muriático, tá? Alguém tem ideia onde que eu uso esse ácido clorídrico ou ácido muriático? É um ácido muito forte. Isso aí eu não sabia? Aprendendo, Alexandre. Esse é bom para limpar pedra, quintal, limpa A pessoa, tudo. quando faz reforma na casa, ela usa esse Sim. ácido, mas é um perigo, hein? O lugar sempre é aberto. Muito perigoso. Ó, ele é incolor, levemente amarelado, tá? Higroscópico, ou seja, ele absorve água, né? Ele absorve umidade. No laboratório de química eu tenho esse vidro, tá vendo? É mais ou menos assim a foto do ácido clorídrico. Água sanitária. Parabéns, Alexandre. Isso mesmo. Vou chegar nela agora. Aqui é o ácido clorídrico em laboratório. PA significa pureza analítica, tá? Ele é quase 100%. Então, é um ácido extremamente forte, muito perigoso. Aqui, o HCl é usado como produto de limpeza, água sanitária, né? Quando for lavar o banheiro, sempre deixar o... Acertou, Alexandre. Deixar sempre o banheiro aberto, tá? Porque ele libera aquele vapor é tóxico. Alguém mais sabe onde tem ácido clorídrico? No nosso corpo tem esse ácido? Agora eu vou entrar na biologia. Pessoal, essa aula sem vocês não acontece, hein? A participação. No nosso corpo, aonde que tem o ácido clorídrico? Para fazer a digestão. Aonde que ele tem? No estômago. Parabéns, Giovanni. Tem até a foto do estômago aqui, né? Ácido clorídrico. Então, a gente tem uma quantidade desse ácido para poder fazer a digestão dos alimentos. Dependendo da alimentação, ele fica extremamente ácido. Aí você tem que tomar um antiácido. Agora vamos fazer a conta? Olha, estou cheio de interrogação aqui. A gente vai ter que preencher essas interrogações. Tudo bem? Ó, 18%. Vamos lembrar lá da matemática, ó. Nessa primeira interrogação, eu vou colocar o número 18, tá? Porque é a quantidade que eu tenho da porcentagem dele. Então, vou colocar 18. Esse símbolo significa divisão. Porcento tem quanto zero? Para eu colocar aqui embaixo. O que significa 18%? É 18 dividido por quanto? 100. 100, né? Certinho. Então, o que significa esse 18%? Que eu tenho 18 gramas do HCl, tá? Vou completar aqui, ó. 18 gramas do HCl, que é o ácido clorídrico, em 100 gramas de solução. O que seria a solução mesmo? Lembra que eu falei para vocês, ó, 18%, então eu tenho 18 gramas de ácido, e o restante é do quê? Para completar 100%. O que eu coloco? Água. Água, certinho. Então, o que seria a solução? A solução seria uma mistura de ácido mais água, tá? Então, ele é 18%. 18 gramas de HCl em 100 gramas de solução. Agora, vem na unidade. Quando eu falo em grama, é a mesma coisa que centímetro cúbico. É a mesma coisa que ml. Então, só vou substituir a letra. 18 vai ficar 18 gramas, certo? Em 100 ml de solução. ml é mililitro. Por que eu fiz isso? Porque lá na resposta não tem 18 gramas em 100 gramas. Só que eu sei que grama é a mesma coisa que ml. Então, só substituir, tá? Então, 18% significa que 18 gramas de ácido clorídrico em 100 ml de solução, que é a mistura. Agora, vamos olhar aqui. Qual que seria a alternativa correta? Eu tinha falado que era 18 gramas em 100 gramas, só que não tem essa resposta. Aí eu fiz a substituição, gramas por ml. Qual que seria a alternativa correta do significado de 18%? Vocês conseguem ler aí? A gente viu que é 18 gramas.
Então, isso, letra B, Luiz Fernando, Giovanni, parabéns. Aqui, ó, 18 gramas do ácido clorídrico em 100 ml de solução, tá? Vou fazer mais uma questão só, senão vai tomar o tempo dos meus colegas lá. E esse também dá para lembrar, Adriano, o álcool 70%, né, que está sendo tão falado aí. Isso, né, 70% de álcool e 30% de água, né? Bom, vou fazer a última questão. Eu tinha mais uma questão de cálculo, mas vai ficar para uma próxima encontro. Essa questão é sobre tratamento de água, tá, pessoal? Vocês que vão dizer para mim qual é o nome desse equipamento. Vocês lembram? Lá no tratamento de água, eu tenho um tanque. Dentro do tanque, eu tenho essa hélice que vai girando. Como chama essa etapa no tratamento de água? Depois que eu colocar a foto, eu vou para a questão, senão fica fácil responder a questão. Alguém lembra como chama esse tanque? Eu vou agitando a água com uma hélice. Esse movimento lembra de uma máquina de lavar, tá? Alguém lembra o nome? A gente já viu essa matéria também, tratamento de água. Centrifugação. Parabéns, Luiz Fernando. Centrifugação. Agora, lá no tratamento de água, continuando. Tá vendo esses tanques que a água fica parada? Qual seria o nome desses tanques? Quando a água fica parada, fica em repouso, aí a sujeira vai para o fundo. Como chama esses tanques? Ela fica em repouso. Acho que fica quase uma semana parada e a sujeira vai lá para o fundo. É uma das etapas do tratamento de água. Vocês não lembram? Descansar, lembra o quê? Bom, eu vou passar rápido, porque eu já peguei a aula do outro professor. Fica de molho, mas como chama ficar de molho? São decantadores, tá? Decantação. Esse desenho aqui embaixo agora, eu coloco a água dentro de um recipiente, né, de um balão, e eu vou ferver essa água e depois eu vou esfriar a água. Esse processo é chamado de destilação, tá? Aqui eu tenho um sólido, no caso um soluto, que vai dissolver em água. É chamado de dissolução. E por último, como chama esse desenho mesmo? Ó, tem várias etapas. Tem cascalho, tem pedras menores, pedregulho. Isso aqui tem vários dentro de um tratamento de água. Como que chama isso daqui? Eu coloco a água suja lá em cima e lá embaixo ela sai limpa. Esqueceram? Vocês têm na casa de vocês para limpar a água. Filtração. Parabéns, Alexandre. Então aqui é filtração. E a questão é o seguinte. Aqui é o desenho do quê? Dentro daqueles 5 que eu mostrei para vocês. O que seria esse desenho aqui? Eu tenho um funil lá em cima, água. Seria um desenho do quê, ó? Lá no tratamento de água. O que mais parece esse desenho dentro daqueles 5 que eu mostrei para vocês? Isso aqui é um desenho do quê, pessoal? Esse desenho já responde aqui. Olha as alternativas. Qual que se encaixa nesse desenho? Eu coloco a água lá em cima e ela vai limpando. Filtração? Filtração, parabéns. Pessoal, vou parar por aqui. Teria mais questões, mas agora vou deixar para os meus colegas de trabalho continuar. Pessoal, obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Quem vem agora? Silvio ou Luiz? Quer continuar, Silvio? Pode ir, Luizão, pode ser problema. Você que sabe. Pode ir de boa, tranquilo. Beleza, então.
Vamos lá. Deixa eu compartilhar tela. Compartilhar, ocultar. Estou apresentando. Vamos lá, galera. Do segundo ano. Primeiro, obrigado, né? Pela participação aí. Vou tentar ser bem mais rápido também, para deixar para o professor Silvio. Agora eu sou biologia. Então, a minha ideia nos exercícios foi colocar como fazê-los, né? O que a gente tinha que pegar para poder estar resolvendo os exercícios. Então, eu grifei o texto para a gente poder estar entendendo o exercício em si. Eu vou ler e depois eu comento. O exercício aqui tem um texto que começa: cada etapa da cadeia alimentar é chamada de nível trófico. Então, nível trófico é a primeira palavra aí, é o primeiro conceito que a gente tem que entender o que é. Em um ecossistema, o primeiro nível trófico é representado pelos produtores. Outro conceito que eu tenho que saber. Que nos ecossistemas terrestres são seres autotróficos, fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, as plantas e as bactérias do solo, respectivamente. Eles produzem sua própria matéria orgânica, que será utilizada pelo segundo nível trófico, cujos representantes principais são os herbívoros, como as capivaras, que dependem diretamente dos vegetais. Desculpa, gente, o telefone aqui. Depende diretamente dos vegetais para sua nutrição. Qual o grau de consumo do animal mencionado no texto? Então, vamos lá, gente. Primeiro eu tenho que saber. Produtores. Quem são os produtores? Produtores são aqueles seres vivos que produzem seu próprio alimento, que ele pode ser também chamado de seres autotróficos, tá? Então, toda vez que eu ouvir seres autotróficos, eu estou falando de seres que produzem seu próprio alimento. Ele é o primeiro, ele é considerado o primeiro nível da cadeia alimentar, tudo bem? Depois, eles produzem sua própria matéria orgânica, que será utilizada pelo segundo nível trófico. Se o produtor é o primeiro nível trófico, o segundo nível trófico seria quem? Ele está falando aqui, ó, que principais são os herbívoros. Mas quem seria o segundo nível trófico da cadeia alimentar? Primeiro começa os produtores e depois vem quem? Alguém pode me ajudar? Vem o consumidor. Se ele é o consumidor, primeiro, ele é o segundo nível trófico. Se ele é o consumidor, ele vai ser qual consumidor? Se ele é o primeiro a se alimentar, né? Primário. Então, o segundo nível trófico, no caso aqui, seria o consumidor primário. Por que eu destaquei o segundo nível trófico? Dentro de sala de aula, eu discuti isso com vocês. O que o pessoal confunde? Ele é consumidor primário, então ele é o primeiro. Não. Ele é o consumidor primário, porém ele é o segundo na cadeia alimentar, porque o primeiro vai ser os produtores. Tudo bem? Deu para entender isso? Isso é uma pegadinha, tá, gente? Isso é comum em vestibular. O consumidor, então, olha lá, o consumidor primário é o segundo nível trófico.
e não o primeiro nível trófico. Isso acontece muito pegadinha dentro de vestibular, tá bom? E eu não sei o porquê, isso é uma revisão do primeiro ano, mas o Estado, né, pelo que eu estou vendo, ele está voltando muito nesse conteúdo. Então, vocês podem ter certeza que Enem vai estar caindo isso também. Vamos lá. O exercício, né, que era a atividade 5, o nosso segundo exercício aqui. O oxigênio dissolvido, o OD, é um parâmetro importante na criação de peixes. A concentração ideal de oxigênio dissolvido no tanque de piscicultura é em torno de 5 miligramas por ml. Então, a cada ml, eu tenho que ter 5 miligramas de oxigênio dissolvido. Essa quantidade é suficiente para as atividades de peixes, para a oxidação da matéria orgânica e para o desenvolvimento de micro-organismos do biofiltro. Um analista coletou uma amostra de água do tanque e a análise evidenciou que tinha 3 miligramas por ml de oxigênio dissolvido. Nesse sistema de criação, é possível atingir a concentração ideal de oxigênio dissolvido. Quando? Então, assim, a situação que ele deu aqui, ele está mostrando que não existe oxigênio dissolvido suficiente para a vida naquele ambiente, né? Porque o ideal é ter 5 miligramas e, no caso, a gente só tem 3 miligramas. Completa aí a matéria que o professor estava falando com vocês. Para eu conseguir aumentar o oxigênio dentro desse ambiente aquático, o que deveria ser feito? Essa é a pergunta, né? Para eu sair de 3 para 5, o que eu deveria fazer? A questão 1, eu abrigando o tanque dos raios solares. Se eu tirar os raios solares desse tanque, será que isso ajudaria para eu aumentar o oxigênio? Os raios solares, eles servem para alguma coisa? Acho que sim. Mas se eu tirar, né, ele está falando, abrigando o tanque, se eu tirar os raios solares, isso será que ajudaria? Não? Por que será? Porque se eu tirar os raios solares, isso poderia não me ajudar? Os raios solares servem para quê nesse caso? Eu não preciso dos raios solares para fazer a fotossíntese da luz. Então, se eu não tiver fotossíntese, eu acho que isso pode ser prejudicial para mim. Se eu aumentar a população de peixes, será que eu aumento o oxigênio dissolvido na água? É a B aí, né? Se eu aumentar a população de peixes, será que eu vou aumentar a quantidade de oxigênio? O peixe, ele não consome oxigênio para a respiração dele, então se eu aumentar a quantidade de peixe, eu vou diminuir mais ainda a quantidade de oxigênio dentro desse ambiente. Isso é uma coisa de aquário. Por isso que, às vezes, você não pode deixar um aquário lotado de peixe, porque ele vai consumir mais oxigênio que está dissolvido nessa água, né? E eles vão começar a morrer. Esquentar a água do tanque, será que quando eu esquento a água, eu vou ter maior quantidade de oxigênio? Pelo contrário, eu vou diminuir a concentração de água, né? E vai diminuir a concentração de oxigênio também. Se fixando micro-organismos decompositores, decomposição, eu libero gás carbônico. Então, também não rola. Qual a única alternativa aqui? É inserido? Sim, porque aí eu vou inserir plantas fotossintetizantes. Se eu tenho fotossíntese dentro da água, a fotossíntese,
ela retira o gás carbônico e libera Oxigênio? oxigênio. Então, se ele vai liberar oxigênio, eu vou conseguir aumentar o oxigênio dissolvido nesse ambiente. Beleza, gente? Deu para entender? Bora lá. Terceira, também está falando sobre cadeia alimentar. Tá? Se falou muito nesses exercícios sobre cadeia alimentar. Tá? Consumidores necessitam de outros seres vivos para se alimentar e obter energia, com exceção dos produtores, né? O produtor, é o que a gente acabou de ver, eles produzem seu próprio alimento, são autotróficos. Todos os outros seres precisam de outros para sobreviver, ou seja, são heterotrófos. Então, quem precisa de outro ser vivo para retirar a energia para sobreviver são chamados de heterotrófos. Nesse nível, há subdivisões. Por exemplo, a vaca são consumidores primários, porque ela é herbívora, né? Ela come um produtor. Aqui, ó, que eu acho que era importante. O consumidor secundário se alimenta dos primários, como, por exemplo, o homem. No caso, se fosse fazer uma cadeia alimentar, nós nos alimentamos da carne da vaca, a vaca se alimenta de um produtor, de um vegetal, que se alimenta da vaca. Os consumidores terciários são aqueles que se alimentam dos secundários, e assim por diante, com grandes predadores, a exemplo do tubarão. No exemplo da cadeia alimentar descrito nesse texto, o homem ocupa qual nível trófico? Ó, o homem é um consumidor, no caso, secundário. Ele ocupa qual nível trófico da cadeia? Ele é muito parecido com o primeiro. O terceiro. Será? Muito bem. Terceiro, né? Ele não é o segundo. É mais uma pegadinha. Você tem um texto grande, se você não entender o que são níveis tróficos e o que é um consumidor secundário, você não consegue responder essa questão. Então, essa é a parte específica do conteúdo. Beleza? Fácil quando a gente explica, né, gente? Próxima. Aqui já é o conteúdo básico aí do segundo ano, né, que a gente está vendo, que é a citologia. A gente está vendo as partes das células, as organelas, como ela funciona. Nesse caso, também teria uma pegadinha. Ele te dá uma figura de uma célula, né? Dá o nucleolo, que é a membrana do núcleo, e faz a pergunta para vocês. Nessa imagem, a seta indica uma estrutura denominada. Se eu não tivesse alternativa, preste bem atenção no que eu estou falando. Se eu não tivesse alternativa, a seta, ela está apontando quem? O que seria essa parte externa da célula? Parede celular? Nesse caso aqui, pode ser até a parede celular, mas se eu não tivesse as alternativas, o que vocês poderiam falar? Poderia ser o quê? Porque a parede celular só tem nos vegetais, né? A parede celular é só nos vegetais. O Giovanni falou uma casca aqui. Uma casca? Não. Tirando os vegetais, todas as outras células dos seres vivos não tem parede celular. Ele vai ter o quê? Membrana celular. Então, se eu não tivesse as alternativas, poderia ser mais uma das alternativas. Que aqui ele não fala se é uma célula animal ou uma célula vegetal. Então, isso é uma pegadinha. Mas como o exercício não coloca membrana celular aqui, ele coloca carioteca, lisossomo, parede celular, retículo endoplasmático e ribossomos, a única alternativa que envolve a célula, no caso, então, seria realmente a parede celular. E eu posso afirmar que essa célula pode ser uma célula vegetal, né? E algumas bactérias que são mínimas, que possuem parede celular. Ok?
Esse exercício, ele também está falando de uma coisa que a gente, uma das últimas aulas que nós tivemos, que é sobre divisão celular. Quando uma célula, né, uma célula mãe, divide em duas células iguais, que tipo de divisão que ela é? Apoptose, autoduplicação, meiose, mitose ou tradução? Qual será que é? Ó, a questão aqui é, se eu tenho uma célula mãe se multiplica em duas células filhas idênticas, tá vendo? Ó, uma célula se formou em duas, a célula que se formou forma mais duas. Eu tenho o quê? Qual é o tipo de multiplicação celular que é essa? Eu e o João Álvaro colocou no chat que talvez seja mitose. Talvez seja mitose? Mitose, parabéns. Por que mitose? Porque a mitose quando ela serve para regenerar o corpo, para crescer o corpo. Todo o material genético da célula mãe é igual a das células filhas. Se ela tivesse uma célula formado 4 outras iguais, aconteceria o quê? Seria uma meiose, que é a única multiplicação celular, que são das células reprodutoras, né? Que daí vai só metade no material genético. Esse exercício, qual que é a pegadinha dele? Ele poderia parar o desenho, presta atenção, ele poderia parar o desenho nas duas que formou, mas ele formou mais duas, não parece que são 4? Se eu não prestar atenção, parece que a célula mãe formou 4 células filhas, mas não é. A célula mãe formou 2 e as células filhas, cada uma virou célula mãe e formou mais 2. Ok? Essa era a pegadinha desse exercício aqui, ó. Se você não presta atenção, você acha que ela formou 4. E não é isso. Que horas são? 53. Eu teria outras aqui, gente, mas eu vou parar para deixar o tempinho para o Silvio, tá bom? Obrigado e vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Vocês estão me vendo aqui? Esse carão quadrado aqui, vocês estão vendo aí? Opa, ninguém respondeu. Opa, beleza. Obrigado, Luiz. Obrigado, Adriana. Oh, bacana, né? Tamo junto. Aprendendo bastante com esses caras maravilhosos aí. Tá, pessoal, vamos iniciar nossa aula aqui, né? Eu falei com os outros, vou falar com vocês também. Espero que vocês estejam bem, a família de vocês esteja todo mundo bem, né? Todo mundo com saúde, né? Vamos se proteger aí e o mais breve já retornar essa aula presencial. Mas enquanto estamos aqui online, né, pessoal? Vamos ver a nossa provinha de física aí, algumas questões da provinha de física, né? Estou apresentando para vocês agora. Já me pega o cachorro aqui. O cachorro soltou aqui. Mas vamos embora. Bom, pessoal, eu não consigo ver vocês, né? E tampouco ver o chat, né? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês vão ter que abrir o áudio e falar, tá?
Aqui nós estamos na correção de questões da prova KL, do professor Silvio Souza, de Física, do Colégio Marcelina Barbosa Lima. Né? A primeira questão aqui que eu vou abordar com vocês, né? Como eu estava falando com a sala do primeiro ano, a maioria das questões que os alunos erram pela leitura, né? Por não ter muito cuidado com a ênfase da leitura, né? Querer ler apressado, né? E também na situação, também dá para dar uma observada na figura. A figura é muito importante na situação. Mesmo talvez que você nunca tenha visto uma situação como essa que se encontra na figura, né? É importante você estar lendo, né? Aquele que já viu uma situação dessa na vida real, no seu cotidiano, já mata o charada dessa questão aqui. Mas para aquele que não viu, como acontece questões nessa, no Enem, que eles colocam figuras talvez que vocês nunca tenham observado, aí você já fala, nossa, estou lascado, não vou conseguir responder essa questão. Mas então você lê com calma, né? As pontes de uma cidade são construídas com espaçamentos capazes de permitir que o material utilizado possa dilatar ou contrair, sem danificar a estrutura da construção, como apresentado na figura abaixo. Então, acontece assim, né? Para os alunos que eu tive aula presencial, eu falei sobre esse negócio, coeficiente de dilatação, essas coisas. O que é dilatação? É algo que aumenta o seu tamanho, né? Então, o concreto, o cara que tem a visão de ser engenheiro, né? Tem um estudo, né, sobre a parte do concreto, porque o concreto, os materiais que são utilizados no concreto, eles têm a tendência, quando está dia de muito calor, de muito sol, eles têm a tendência que é expandir, né? Então, quando eles vão fazer uma calçada, geralmente eles colocam um espacinho, um filetinho de madeira, assim, entre esse calçamento. Para quê? Porque quando a calçada ela expanda, ela dilata, né, com o calor, ela não vem a trincar, né? Isso acontece em situações reais, né? Tem engenheiro que não fez esse estudo bacana, né? O que acontece? Por causa de uma dilatação um pouquinho a mais, essa ponte que o cara fez acaba por cair, né? Por quê? Porque não tem o espaço necessário para essa dilatação. Então, ela expande e acaba não tendo o espaço necessário para se manter numa viga ou alguma coisa nesse sentido. Então, se você observar aqui, nessa imagem aí, tem um monte de rajadinho aí, como se fosse um zíper, né? Como se fosse um zíper, um espacinho ali, mínimo ali. O que acontece? Quando essa ponta aí, quando esse concreto ele dilata, ele aumenta o tamanho devido ao calor. Professor, isso acontece mesmo? Acontece mesmo. Acontece quando ele aumenta a sua temperatura. O que acontece? Esse zíper aí, ele vai fechando, né? Vai encostando uma parte no outro, fica prensadinho ali. Nos dias de frio, opa, eles se contraem, eles voltam ao seu estado original, né? Se você perceber nas pontes, aqui em São José, né? Ou qualquer lugar que você vai, ali no Rodoanel de São Paulo, né? Toda momento que você passa o carro, fica aquele barulho, tudo, né? São espaçamentos que tem entre um concreto, uma linha de concreto e outra, para quê? Para quando dilata, não venha a trincar esse material, né? Então a pergunta é, os espaçamentos apresentados nessa imagem, eu quero que você responda, por favor. Essa imagem permite modificações da estrutura da ponte provocada por variações de A, densidade, B, massa, C, pressão, D, temperatura, ou letra E, umidade. Né? Qual letra que vocês acham? Nós estamos falando disso, né? Qual letra que vocês acham? Eu não consigo ver o chat de vocês, tá, pessoal? O que vocês acham que é? Qual letra que vocês acham que é? Estamos falando sobre calor, transferência de energia térmica, né? Densidade, massa, pressão, umidade, não, nenhuma dessas letras tem a ver com calor, né? Com transferência de temperatura, transferência de energia térmica, né? Então, só tem a ver com essa questão aí de dilatação e contração de materiais. Só tinha a ver a letra D ali, temperatura. Só essa questão que tinha alguma coisa a ver com essa parte aí, tá? Nessa questão 3 aqui, observe o sistema de aquecimento de água utilizado em uma casa, representado na imagem abaixo, também é uma questão de visualização, né? Mas tinha que ter algum conhecimento prévio sobre esses painéis, né? Painéis solares, né?
que eles captam os fótons de luz, né? Eles captam luz, eles não captam calor, né? Eles captam a luz do sol, né? Eles captam os raios luminosos, né? Então, tá ali as ondas eletromagnéticas ali em contato com esse painel fotovoltaico, né? Ele se chama de fotovoltaico exatamente disso, tem a ver com luz, tem a ver com fótons de luz, né? Então, o sistema é representado nessa imagem, executada principalmente uma transformação de energia, né? Então, eu falei para vocês sobre o princípio da conservação de energia de Lavoisier, que fala que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, ele captou aqui, esse painel aqui, ele captou captou os raios luminosos, captou os raios luminosos daqui, e esses raios foram chamados para dentro da residência aqui através de fios aqui, né? Ele foi levado para dentro da residência através de fios aqui, né? Dois fiozinhos aqui foram levados para dentro de situações aqui. Então, se você perceber aqui no cantinho, acho que é uma televisão, tem uma luzinha aqui, tem um aquecedor aqui dentro da casa, alguma coisa assim, um sisteminha assim, né? Então, a luz, a energia inicial que veio para dentro da residência foi energia luminosa, né? As luzes, os raios luminosos do sol, né? Então, teria que ser entre a letra B e a letra C, porque começou com energia luminosa, certo? Potencial gravitacional e térmica, nada a ver. Térmica e elétrica também nada a ver, porque a dúvida que depois viria no aluno seria, professor, os painéis fotovoltaicos, eles captam calor? Não, eles não captam calor, eles captam luminosidade. Luminosidade, eles captam luz, tá? E não calor, tá? Eles puxam a luz externa, né? Então, a função final desse trabalho aqui de transformação de energia aqui luminosa, ele acaba aqui no chuveiro, né? Quem estava lá com a provinha, assim, deu para ver a foto certinha aqui, né? E o que acontece? Ele pegou a luz aqui, foi transformando aqui em processos aqui, e transformou no quê? Na água do chuveiro aqui. E essa água do chuveiro tem que estar o quê? Tem que estar quentinha, né? Então, ela transformou a luz em calor aqui, a luz em calor, luminosidade. Então, a transformação de energia luminosa em térmica. Então, a letra C aqui, ela pegou a luz aqui inicialmente aqui e foi transformando em processo dentro da residência e transformou aqui em calor aqui, né? O chuveiro tem que estar quentinho aqui no final. Então, luminosa e térmica aqui, letra C. Pessoal, alguma dúvida aí, alguma situação? Posso passar mais uma questãozinha só para finalizar aqui? Só a ultimazinha para finalizar aqui. Essa questão também é bem interessante também aqui, porque é uma questão que não tinha que fazer conta, não tinha que se matar para fazer uma questão dessa, não, é uma questão de visualização, de você prestar atenção, né, nos dois desenhos, né? Então, ali primeiro tem um copo de uma determinada substância aquosa, um copo de água ali, né? E na segunda situação, o mesmo copo, só que esse copo ele foi aquecido. Ele passou de 3 graus Celsius para 75 graus Celsius, né? Então, se você perceber as moléculas aqui, que estão aqui numa lupa, aqui ela foi aumentada, essas moléculas, aqui na segunda situação, elas estão em uma completa agitação, elas estão toda maluca aqui, né? Está super agitada aqui, essas moléculas aqui, né? Então, nessas imagens, a mudança sofrida pela água resulta em um aumento do seu número de moléculas, né? Você vê que tem quantas moléculas aqui, ó? 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. Então, não aumentou o número de moléculas, não é essa a questão. Coeficiente de dilatação, elas ficaram mais dilatadas? Não houve como aumento do coeficiente de dilatação. Aumento do seu calor específico? Opa, calor específico, professor, aumentou o calor de cada molécula ali, poderia até ser. Só que o calor específico acontece o quê? Ele aumenta só 1 grau Celsius. Então, se ele aumentasse ali, ele aumentaria de 3 para 4. Então, você perceber que ele aumentou de 3 para 75. Então, não pode ser calor específico. Da sua energia química, não tem nada a ver com energia química também.
Então, a letra E aqui, ó, aumentou aqui a sua energia interna, porque você pode ver que ó, elas estão aqui, ó, vamos dizer aqui, meio devagarinho, né, meio na boa aqui, e aconteceu o quê? Que elas ficaram todas malucas aqui, todas super agitadas, porque aqueceu essa substância que é a água. Então, houve aumento o quê? Da sua energia interna, tá? Então, a letra E aqui, tá? Pessoal, espero que vocês tenham acertado essas questões aí na prova, aí, né? Muito obrigado pela atenção aí, né? Sempre maravilhoso. Beijo no coração e tamo junto, né?